Olá, pessoal. Esse é o estudo dirigido número 12 e nele a gente vai falar sobre radiciação. Então, aqui tem indicações de páginas dos livros. Quem tem o livro do Telares são essas páginas. Quem tem A Conquista da Matemática são essas páginas aqui, que vocês podem consultar, tá? Que eu falo um pouco do que é radiciação e tal, e aqui a gente já tem os elementos. Então, esse símbolozinho aqui, que é bem característico de raiz, ele se chama radical. Esse númerozinho pequeno aqui, que é onde aparece o 2 da raiz quadrada, ou nem aparece, dependendo do caso, chama-se índice. Esse número aqui de dentro chama-se radicando. E esse B aqui é a raiz, tá? Então, sempre que a gente tiver um problema de radiciação, ele vai ter o radical, ele vai ter o radicando aqui dentro, vai ter o índice aqui fora, e a gente vai calcular uma raiz, tá bom? Então, a gente começa falando de raiz quadrada. O índice é igual a 2. Índice não é esse númerozinho aqui? Então, na raiz quadrada, ele vai ser igual a 2, tá? E a gente diz que um número é raiz quadrada de outro quando esse número multiplicado por ele mesmo é igual a esse outro número aqui. Então, esse número aqui é raiz quadrada desse, se esse daqui é elevado ao 2 que fica aqui, dá esse número de dentro. Eu falo melhor sobre isso no vídeo explicativo, eu vou deixar no card para vocês, tá? Tem algumas observações aqui. E aí a gente já vai para a raiz cúbica, tá? Raiz cúbica é quando o índice é igual a 3. Tem alguns exemplos de raiz cúbicas, algumas definições, explicaçõezinhas, vendo como faz. Tem alguns exemplos. E aí nós vamos para outras raízes, que a gente pode generalizar essa ideia de raiz para qualquer outro tipo de raiz, né? Então, veja só. Temos aqui a raiz 15 de x. Digamos que essa raiz seja um número y. Essa raiz aqui, esse número aqui, só vai ser raiz desse x se eu elevar esse y a 15 e ele der esse x. Então, raiz 15ª de x é y, desde que y elevado à 15ª potência seja igual a x, tá? Aqui eu coloquei outro exemplo, basicamente aqui eu só mudei o índice, tá? Que é para vocês verem que independente do índice aqui, isso daqui é verdade. E aí a gente tem fatoração de raízes usando decomposição em fatores primos. Aqui eu ensino vocês a fazerem aquela decomposição em fatores primos novamente, como a gente já tinha visto na revisão de MMC e MDC. E aqui eu mostro para vocês uma outra interpretação dessa fatoração, né? E aí a gente tem aqui bonitinhos, mais alguns exemplos, o que é que acontece com essas propriedades aqui. Eu explico tudo melhor no vídeo explicativo desse conteúdo, que eu vou deixar linkado para vocês, tá? Ok. E aí nós temos potenciação com expoente fracionário. É quando a gente pode transformar uma potência, que tem um expoente em forma de fração, numa raiz. E aí de que forma isso acontece? Esse 35 aqui, que é a base da potência, ele vira o radicando. Quem era o denominador vira o índice, e quem era o numerador vira o expoente do radicando, tá? E o contrário também vale. Se você tem uma raiz, você pode transformar ela numa potência com expoente fracionário, tá? E aí a gente chega nos exercícios. Também estão bem básicos. E aí na questão 1, calcule o valor das expressões a seguir. E aí vocês têm essas expressões aqui, tá? Pode parecer meio assustador assim à primeira vista, mas nem é tanto. É só vocês darem uma olhada de novo no material que vocês vão ver como fazer isso daqui bem direitinho. Aqui, simples, raiz de 9 mais raiz de 25 menos raiz de 16. Simples, resolve as raízes e depois faz o mais e menos. Aqui da mesma forma, resolve primeiro essa, depois essa, faz a raiz, faz a divisão. Aí mais, resolve essa e aí dá o resultado. Aqui a gente tem uma raiz quarta, parece ser difícil de calcular? Será? A gente já viu no vídeo, eu explico para vocês uma forma mais tranquila de resolver essa raizona grandona aqui. Na 2, responder verdadeiro ou falso. Vocês vão ver essas afirmações e vocês vão dizer se são verdadeiras ou falsas. Na 3, como saber se uma raiz é quadrada, cúbica ou de outro tipo? Tem no texto. A 4, transforme as potenciações a seguir em radicais e calcule suas raízes. Então, aqui a gente tem potências com expoente fracionário. É para vocês transformarem todas essas potências em raízes e calcular essas raízes, tá? E aqui calcule. Tem a letra A e a letra B aqui. E a gente vai, ó, por exemplo, aqui na letra A, a soma da raiz quadrada de 81 com a raiz cúbica de 64.
vocês vão transformar essa frase aqui numa conta de matemática e vão resolver. Não é tão difícil não, tá? E é isso, depois as referências e finalizamos. Bons estudos, boa sorte. Não esqueçam de me mandar as respostas pelos formulários do Google. O link tá na partezinha de cima do formulário, tá? Do estudo dirigido. Ok? Até mais!